O dia começou como qualquer outro para o bispo Bruno Leonardo. Ele acordou cedo, fez sua oração matinal e iniciou sua rotina diária, que incluía uma agenda cheia de aconselhamentos, reuniões com líderes da igreja e visitas a membros da congregação que precisavam de apoio. No entanto, naquele dia, algo estava diferente. Uma inquietação interna o perturbava, uma sensação inexplicável que parecia um chamado silencioso ecoando em seu coração. Enquanto caminhava pelos corredores da igreja, cumprimentando os fiéis e conversando com a equipe, a sensação só aumentava. Era como se uma voz interna lhe dissesse que algo precisava ser feito, que ele estava pronto. O bispo tentou ignorar essa sensação inicialmente, afinal, ele já fazia muito por sua comunidade. Pregava, ajudava os necessitados, aconselhava casais em crise e organizava campanhas para auxiliar os mais pobres. Mas quanto mais tentava ignorar, mais forte a sensação ficava. Foi durante um momento de oração solitária no final da tarde que algo surpreendente aconteceu. Ajoelhado no altar, com apenas a luz suave das velas iluminando o espaço, ele pediu a Deus uma resposta clara. Senhor, se há algo que preciso fazer, me mostra. Me dá um sinal. Eu estou disposto a obedecer, mas preciso saber qual é a tua vontade. O silêncio da igreja era quase absoluto, apenas o som distante dos pássaros lá fora e o leve farfalhar das folhas nas árvores próximas. De repente, uma lembrança veio à sua mente. A lembrança de um homem que ele havia encontrado anos atrás, um homem que estava perdido, desesperado e que precisava de uma palavra de esperança. Naquele momento, o bispo sentiu um arrepio. Ele sabia que essa lembrança não havia surgido por acaso. Ele se levantou lentamente e percebeu que Deus estava lhe mostrando algo. Ele precisava ir além das paredes da igreja, além da segurança do altar, e buscar aqueles que mais precisavam, aqueles que não tinham forças para vir até ele. Essa revelação encheu seu coração de um misto de empolgação e temor. Como as pessoas reagiriam? Como ele explicaria isso para a comunidade? Ele sabia que essa não seria uma decisão fácil, mas quando Deus chama, não há espaço para recusar. Se você quer saber como essa história continua e qual foi a decisão surpreendente que o bispo Bruno Leonardo tomou, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada de fé e transformação. O chamado estava claro, mas o coração do bispo Bruno Leonardo estava inquieto. Agora que Deus havia colocado essa missão diante dele, surgiam as perguntas: estou realmente pronto para isso? E se eu falhar? E se as pessoas não entenderem? Ele passou a noite em claro, relembrando cada experiência do passado, cada momento em que enfrentou desafios ministeriais. Já havia lidado com crises, ajudado famílias a se reerguerem e aconselhado pessoas em desespero, mas agora era diferente. Agora, ele sentia que precisaria sair de sua zona de conforto como nunca antes. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu café, um pensamento não saía da sua cabeça: será que estou indo longe demais? Era natural ter dúvidas. Ele sabia que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, poderiam não entender. Alguns poderiam questionar sua decisão, outros poderiam até se opor a ela. Mas ele também sabia que não podia ignorar o que sentia. Enquanto dirigia até a igreja, decidiu compartilhar suas preocupações com um amigo de longa data, alguém que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Eles sentaram em um banco afastado no jardim da igreja, e o bispo desabafou: sinto que Deus está me pedindo para dar um passo maior, algo que vai mudar tudo, mas ao mesmo tempo sinto medo. Medo de errar, medo de não ser compreendido. O amigo ouviu atentamente e respondeu com um sorriso: se fosse fácil, qualquer um faria. Mas Deus escolheu você porque sabe que pode confiar na sua fé. Essas palavras penetraram fundo no coração do bispo.
Ele percebeu que a dúvida não significava falta de fé, mas sim que estava diante de algo realmente grandioso. No fim daquele dia, decidiu que não permitiria que o medo o paralisasse. Não tinha todas as respostas ainda, mas sabia de uma coisa: quando Deus chama, Ele também capacita. Os dias seguintes foram de intensa reflexão para o bispo Bruno Leonardo. Ele sabia que uma decisão importante precisava ser tomada, mas ainda sentia um peso sobre seus ombros. E se estivesse interpretando errado? E se essa vontade fosse apenas um desejo pessoal e não o verdadeiro chamado de Deus? Ele precisava de um sinal, algo que confirmasse que essa era realmente a direção certa a seguir. E foi exatamente isso que aconteceu numa tarde, enquanto caminhava pelas ruas do bairro próximo à igreja. Ele viu um homem sentado na calçada, sujo, com roupas rasgadas e um olhar vazio. O homem segurava um pequeno pedaço de papel em suas mãos. O bispo sentia um aperto no coração. Deveria parar? Deveria seguir em frente? Algo dentro dele insistiu: pare, fale com ele. Ele se aproximou e cumprimentou o homem. Boa tarde, meu amigo. Você está precisando de alguma ajuda? O homem levantou os olhos lentamente, com uma voz fraca, respondeu: eu só queria saber se Deus ainda se importa comigo. Aquelas palavras bateram como um raio no coração do bispo. Naquele exato instante, ele teve a certeza de que aquele não era um encontro aleatório. Deus estava falando com ele de forma clara, direta, inconfundível. O bispo se ajoelhou ao lado do homem, colocou a mão em seu ombro e disse com convicção: Deus nunca deixou de se importar com você. Ele me trouxe aqui hoje para te lembrar disso. O homem começou a chorar, entre soluços, contou sua história. Tinha perdido tudo, havia sido abandonado pela família e nos últimos meses, vivia nas ruas sem esperança de que sua vida pudesse mudar. Ele segurava aquele pedaço de papel sujo porque era a única coisa que tinha. Um versículo que alguém lhe dera anos atrás. O bispo sentiu um nó na garganta. Ali diante dele estava a confirmação de que sua missão era real. Naquela noite, ajoelhado mais uma vez no altar, ele agradeceu: Senhor, agora eu sei. Agora eu tenho certeza. Eu vou seguir o que o Senhor me pediu. Se você já viveu um momento onde sentiu claramente que Deus estava falando com você, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de muitas pessoas. Naquela noite, após a oração no altar, o bispo Bruno Leonardo percebeu que não havia mais espaço para dúvidas. O chamado era claro e a resposta também. Ele precisava agir, mas essa decisão não poderia ser impulsiva. Ele sabia que qualquer passo mal planejado poderia comprometer tudo que Deus queria realizar através dele. Então, ele passou os dias seguintes em jejum e oração, pedindo direção para cada detalhe. Como começaria, quem envolveria, como comunicaria isso à igreja. Na semana seguinte, ele convocou uma reunião especial com os líderes da congregação. Muitos estavam curiosos, pois sabiam que algo estava diferente no bispo. Sua expressão, seu tom de voz, até mesmo sua presença parecia carregada de uma energia nova. Quando todos estavam reunidos, ele respirou fundo e começou a falar: Meus irmãos, Deus me mostrou algo poderoso. Durante anos, fizemos um trabalho lindo dentro destas paredes, mas chegou a hora de sairmos delas. Deus está nos chamando para ir além, para alcançar aqueles que nunca entrariam aqui sozinhos, e eu decidi obedecer. O silêncio tomou conta da sala. Alguns se entreolharam surpresos, outros acenavam positivamente, já sentindo a profundidade daquilo que estavam ouvindo. Mas havia também olhares de preocupação. Um dos líderes tomou coragem e perguntou: Bispo, o que exatamente o senhor pretende fazer? Ele sorriu e respondeu:
Eu vou até onde for preciso para levar a palavra de Deus. Se for na rua, eu estarei lá. Se for nas casas, eu irei. Se for no meio da madrugada, eu não hesitarei. Deus está nos chamando para alcançar os que estão longe e mostrar que Ele nunca desistiu deles. Aquela declaração mudou tudo. Alguns ficaram impactados, emocionados, outros, receosos. Mas o bispo não tinha mais dúvidas. Era isso que Deus queria dele. Nos dias seguintes, ele começou a agir. Saiu às ruas, conversou com moradores de comunidades carentes, visitou hospitais, entrou em locais onde a presença de um líder religioso não era comum. A cada novo encontro, sentia mais forte a confirmação de que estava no caminho certo. Mas ele sabia que nem todos entenderiam sua decisão. Haveria críticas, questionamentos e até resistência. E o primeiro grande teste estava prestes a acontecer. Se você quer saber o que aconteceu a seguir, comente aqui. Você já tomou uma decisão difícil por sentir que era a vontade de Deus? Como foi essa experiência para você? A decisão já estava tomada. O bispo Bruno Leonardo sabia que não poderia mais voltar atrás. Agora era agir. Mas ele também sabia que toda grande mudança traz consigo desafios, questionamentos e até oposição. Nos primeiros dias, sua nova abordagem ministerial gerou curiosidade. Muitos membros da igreja ficaram impressionados com sua iniciativa. O bispo está mesmo indo às ruas. Está visitando os necessitados pessoalmente, eram perguntas que circulavam entre os fiéis. Mas, com o tempo, começaram os questionamentos. Alguns membros mais tradicionais não entendiam essa nova fase de sua jornada. Isso não é trabalho da igreja, diziam alguns. O bispo deveria se concentrar no altar, não nas ruas, afirmavam outros. O bispo, no entanto, não se abalou. Ele sabia que o chamado de Deus nem sempre seria compreendido por todos. Mas, enquanto algumas pessoas duvidavam, outras eram profundamente impactadas. Certa noite, durante uma dessas visitas, ele encontrou uma mulher idosa sentada na porta de sua casa, cabisbaixa, segurando um terço nas mãos, como se estivesse esperando por algo. Ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. Bispo, eu orei tanto para que Deus me mandasse um sinal de que Ele ainda cuida de mim, e o Senhor apareceu. Aquela frase mexeu com ele. Era exatamente por isso que ele estava ali. Deus não havia chamado Bruno Leonardo apenas para pregar no altar, mas para ser um instrumento de transformação real na vida real, nos lugares onde a presença de Deus parecia esquecida. Mas os desafios estavam apenas começando. À medida que seu trabalho crescia e mais pessoas eram alcançadas, a resistência também aumentava. Algumas críticas começaram a surgir, e ele percebeu que sua fé seria testada como nunca antes. Se você está acompanhando essa história e acredita na importância de levar a palavra de Deus além das quatro paredes da igreja, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder o que vem a seguir. O impacto do trabalho do bispo Bruno Leonardo crescia a cada dia. Pessoas que nunca haviam pisado na igreja agora procuravam por ela para ouvir uma palavra, pedir oração, tentar entender por que aquele homem deixava o conforto do altar para estar nas ruas, nas casas, nos lugares esquecidos. Mas, junto com os frutos, vieram os primeiros obstáculos. As críticas que antes eram apenas murmúrios entre alguns membros mais conservadores começaram a se espalhar. Alguns líderes religiosos viam sua abordagem como algo radical demais. Isso não é necessário, ele está exagerando, diziam alguns. Outros acreditavam que ele estava desrespeitando as tradições ao levar a pregação para fora do templo. Mas a oposição mais difícil veio de onde ele menos esperava. Certo dia, um grupo de membros da igreja pediu para conversar com ele. Estavam preocupados.
Um dos mais antigos tomou a palavra: Bispo, nós respeitamos seu trabalho, mas achamos que está indo longe demais. O senhor sempre foi um grande pregador, mas agora parece estar mais focado nas ruas do que aqui na igreja, e isso pode afastar os fiéis. O bispo ouviu em silêncio. Ele entendia que a mudança assustava, mas sabia que essa missão não era uma escolha pessoal, era um chamado de Deus. Com serenidade, respondeu: Irmãos, quando Jesus veio à terra, ele passou mais tempo entre os necessitados do que dentro do templo. Ele foi onde as pessoas mais precisavam dele. Se queremos seguir seus passos, precisamos estar dispostos a fazer o mesmo. A sala ficou em silêncio. Alguns refletiram sobre suas palavras, mas outros saíram insatisfeitos. E foi então que sua maior prova começou. Em meio ao cansaço e às dúvidas, uma certeza brilhou em seu coração. Ele não estava sozinho. Deus havia chamado, e ele mesmo abriria os caminhos. As críticas e desafios não paravam, mas o bispo Bruno Leonardo estava decidido. Ele sabia que Deus não o havia chamado para agradar a todos, mas sim para cumprir uma missão maior. Então, ele continuou pregando nas ruas, visitando hospitais, orfanatos, conversando com moradores e comunidades carentes. E, a cada novo passo, via algo extraordinário acontecendo, vidas sendo transformadas. Mas foi em uma noite especial que tudo mudou. O bispo estava organizando um culto ao ar livre em uma praça pública. Havia um palco simples, algumas cadeiras espalhadas e um pequeno grupo de fiéis que o acompanhava. Não era nada grandioso, mas o que aconteceu ali ninguém poderia prever. Enquanto ele falava sobre esperança e fé, uma mulher no fundo da multidão começou a chorar. Ela tremia, segurando as mãos no rosto. Aos poucos, as pessoas ao redor perceberam e começaram a se aproximar. O bispo parou de falar e caminhou até ela. Minha irmã, o que está acontecendo? Entre soluços, ela respondeu: Eu estava indo tirar minha própria vida hoje, mas algo me trouxe até aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas quando ouvi suas palavras, senti que Deus ainda se importa comigo. Naquele instante, um silêncio tomou conta da praça. Muitas pessoas começaram a chorar junto com ela. O bispo, emocionado, sabia que aquele momento era uma resposta direta de Deus. Ali, diante de todos, aquela mulher entregou sua vida a Cristo. O impacto foi tão grande que até aqueles que antes criticavam o bispo passaram a enxergar que ele estava fazendo algo diferente. Deus estava agindo, e era impossível negar. Essa foi a virada. A partir desse dia, o trabalho do bispo ganhou ainda mais força. Pessoas começaram a se voluntariar para ajudá-lo. Até mesmo alguns líderes que antes eram contra passaram a apoiá-lo. Mas ele sabia que essa jornada ainda estava longe de terminar. A cada nova vitória, novos desafios surgiriam. Se você acredita que Deus sempre tem um plano, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de muitas pessoas. Naquela noite, após o evento na praça pública onde a mulher teve sua vida transformada, algo notável começou a acontecer. A notícia se espalhou como fogo. Aquela simples ação de fé do bispo Bruno Leonardo estava tocando muitas vidas de uma maneira que ele nunca imaginou. Muitas pessoas que antes estavam distantes da igreja começaram a procurar por ele. Ouvi o que aconteceu naquela praça. O que você está fazendo é algo que realmente pode mudar nossa cidade, diziam. Pessoas de diferentes bairros, de diversas partes da cidade, começaram a se juntar aos cultos ao ar livre, aos encontros, às visitas às comunidades carentes. Até mesmo aqueles que haviam sido críticos começaram a refletir sobre o impacto que o bispo estava causando. Foi em uma dessas reuniões, numa tarde chuvosa,
que um homem que nunca havia aparecido na igreja se aproximou dele com uma expressão sombria. O bispo reconheceu, mas nunca havia conversado com ele antes. O homem, com a voz trêmula, disse: Bispo, eu sou o irmão daquela mulher que você ajudou na praça. Eu estive observando de longe o trabalho que o Senhor tem feito e quero pedir desculpas por não ter acreditado no que o Senhor estava fazendo. Eu estava cego, mas agora vejo. Por favor, me deixe ser parte disso. Quero ajudar. Quero mudar minha vida. O bispo sorriu com os olhos brilhando de emoção e o recebeu com braços abertos. Ele sabia que cada vida transformada era uma prova de que seu trabalho estava no caminho certo. Mas a repercussão não se limitava apenas às pessoas da cidade. A mídia local começou a cobrir o trabalho do bispo, e logo outros pastores de diferentes denominações começaram a procurá-lo para saber mais sobre sua abordagem. Não faltaram críticas, é claro, mas também muitos que viam aquilo como uma verdadeira renovação do espírito missionário. Por onde passava, Bruno Leonardo se tornava um exemplo de como viver a fé de forma prática, sem limites e sem barreiras. Ele não pregava só nos templos, mas em todos os lugares, porque acreditava que o verdadeiro evangelho deveria ser vivido no cotidiano. Essa repercussão não só afetou a cidade, mas também mexeu com a própria vida do bispo. Ele se sentia mais forte, mais preparado, mais motivado. Deus estava mostrando a ele que aquele trabalho de evangelização sem barreiras era o caminho certo. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, a missão não estava nem perto de ser concluída, mas ele sentia que Deus estava com ele em cada passo. Agora me conte, você já passou por uma situação onde sua ação ou decisão afetou alguém de uma maneira inesperada? Deixe um comentário, compartilhe sua história. Talvez ela inspire outros a também seguir o caminho da fé. Após o impacto positivo que o trabalho do bispo Bruno Leonardo estava gerando, nem todos estavam prontos para aceitar a nova abordagem. A ideia de um líder religioso sair pelas ruas de uma forma tão aberta e ousada mexia com as estruturas estabelecidas, e a oposição estava prestes a se intensificar. Alguns pastores de igrejas tradicionais, que viam no trabalho de Bruno uma ameaça ao status quo, começaram a questionar suas ações publicamente. Eles o acusavam de desrespeitar a santidade do ministério, afirmando que ele deveria se concentrar mais em pregar nos templos e menos em lugares que consideravam mundanos. Alguns até começaram a espalhar rumores, dizendo que Bruno estava buscando atenção ou que seu foco na evangelização nas ruas era uma forma de se promover. No início, o bispo tentou ignorar essas críticas. Ele sabia que toda a grande obra de Deus enfrentaria resistência. Mas, conforme a oposição foi crescendo, ele não pôde mais fazer de surdo. Foi quando ele decidiu, em oração, que faria uma reunião com os principais líderes que estavam questionando sua missão. Era uma tarde quente, e o bispo se dirigiu até a sede de uma dessas igrejas, onde seria recebido por líderes e pastores que queriam ouvir sua justificativa para os novos rumos de seu trabalho. Ele entrou com um semblante calmo, mas o coração estava apertado. Sabia que estava diante de uma das maiores provas de sua jornada. Durante a reunião, alguns dos líderes foram duros, questionando as motivações de Bruno. Um deles, mais experiente, disse: Bispo Bruno, o que o Senhor está fazendo é válido, mas há um limite. As ruas não são lugar para pregar a palavra de Deus. O que temos é o templo, o sagrado. O bispo ouviu pacientemente, sem se deixar abalar. Ele sabia que aquelas palavras eram parte do desafio que Deus estava colocando em seu caminho. Quando chegou sua vez de falar, Bruno se levantou com uma calma que surpreendeu a todos e disse: Eu entendo as preocupações de vocês e respeito profundamente a visão de cada um aqui. Mas meu coração está em paz porque sei que não estou indo contra a vontade de Deus. Ele me chamou para ir além,
para levar sua palavra para aqueles que não têm a oportunidade de ouvir no templo. Eu não estou desrespeitando o sagrado, estou levando o sagrado a lugares onde ele nunca foi. A sala ficou em silêncio. Ele podia ver que muitos estavam refletindo sobre suas palavras, e alguns começaram a mudar sua expressão. Mas um dos pastores mais rígidos retrucou: "E você acha que Deus está em todos esses lugares, nas ruas, entre os perdidos e esquecidos?" Com firmeza, Bruno respondeu: "Sim, Deus está lá. E é por isso que estou indo." Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Ele andou entre os doentes, os marginalizados, os rejeitados pela sociedade. Eu estou simplesmente tentando seguir seu exemplo. Eu não estou indo sozinho, estou indo com ele. O bispo sabia que esse momento era crucial. Ele estava enfrentando uma resistência que forçava a questionar sua fé, mas também a fortalecer suas convicções. Ele estava sendo desafiado não apenas por aqueles ao seu redor, mas por Deus, para provar que a fé verdadeira não tem limites. A reunião não terminou com todos os líderes concordando com ele, mas Bruno sabia que não era o número de seguidores que importava. O importante era que ele estava sendo fiel ao chamado divino. E, mesmo com a oposição, ele estava mais certo do que nunca de que estava no caminho certo. No final daquela reunião, o bispo se despediu com um sorriso tranquilo e se afastou. Ele sabia que iria ser apenas um dos muitos desafios que viria a enfrentar, mas também sabia que Deus estava com ele, e isso era tudo que ele precisava para seguir em frente. Agora é a sua vez. Já enfrentou alguma oposição ao seguir o que você acreditava ser a vontade de Deus? Como lidou com ela? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência conosco. Sua história pode ser a força que alguém precisa para seguir firme em sua caminhada de fé. O caminho que o bispo Bruno Leonardo percorreu foi longo, difícil e repleto de desafios. Mas, conforme o tempo passava, ele se tornava cada vez mais convencido de que o que Deus estava fazendo através dele era algo muito maior do que ele poderia imaginar. Após a reunião com os líderes da igreja, onde enfrentou oposição e foi desafiado em suas convicções, Bruno não apenas permaneceu firme, mas viu um aumento significativo em sua influência e no impacto de seu trabalho. Sua decisão de levar a palavra de Deus para além das paredes da igreja foi sendo gradualmente reconhecida como uma missão de fé, embora inicialmente desconfortável para muitos. Estava trazendo transformação real à comunidade. Mais vidas começaram a ser tocadas. Pessoas que estavam à beira da morte espiritual, emocional e até física encontraram cura, conforto e esperança nas palavras e nas ações do bispo. Ele não estava mais apenas pregando sobre fé. Estava vivendo a fé literalmente nas ruas e nas casas. O trabalho que havia começado como um pequeno movimento, com cultos ao ar livre, rapidamente se expandiu. Novos grupos se formaram, novas lideranças foram levantadas, e o ministério do bispo Bruno Leonardo foi se tornando um exemplo de como a verdadeira missão cristã não tem limites, não tem fronteiras, não tem muros. Ele estava levando o evangelho até os lugares que muitos tinham esquecido ou ignorado. Ao olhar para trás, Bruno não via mais a resistência como um obstáculo, mas como um passo necessário para o fortalecimento de sua fé. Ele sabia que todo processo de crescimento espiritual e ministerial exige dificuldades e críticas, mas era nessas situações que ele havia encontrado o verdadeiro propósito de seu ministério. Em uma manhã fria, ele estava sozinho em oração, refletindo sobre tudo o que havia vivido até ali, quando teve uma visão clara. Ele viu uma igreja cheia, não apenas de pessoas sentadas em bancos, mas de indivíduos de todas as idades, cores e origens, unificados pela fé. Ele viu ruas transformadas, famílias restauradas e corações curados. Deus havia lhe mostrado que sua missão estava apenas começando.
Com uma nova energia e um propósito renovado, ele se levantou da oração e sentiu uma paz imensa dentro de seu coração. Ele sabia que, enquanto vivesse, continuaria a espalhar o amor de Cristo por onde passasse. E, mais importante, ele entendia que não era apenas ele quem estava cumprindo essa missão, mas todos aqueles que haviam sido tocados por sua fé e coragem. A história do bispo Bruno Leonardo se tornaria de fato uma referência, uma história que inspiraria não apenas sua congregação, mas muitos outros ao redor do mundo a viver a fé de maneira audaz e sem medo. A verdadeira fé não é aquela que se limita a palavras, mas que se coloca em ação em todos os momentos e lugares. Essa era a missão de Bruno, e ele sabia que ainda havia muito a ser feito. Agora eu quero saber de você. O que mais te inspira na história do bispo Bruno Leonardo? Como essa jornada tocou seu coração e te motivou a viver de maneira mais ousada e fiel? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos conosco. Juntos, podemos viver a fé de forma mais verdadeira. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade de acompanhar mais histórias inspiradoras e de fé. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma atualização.